Meu interesse pela arte surgiu desde cedo lá no jardim de infância. Adorava fazer as atividades com as mãos, os carimbos de batatas, as pinturas com as mãos e os pés. Até teve um pires de porcelana que pintamos uma vez. Mas a história mesmo com as artes foi cheia de idas e vindas. Cresci no meio dos anos 70, no auge do movimento hippie. Então fazer pulseirinhas, colarzinho de madrepérola e vender na escola foi meu próximo passo em direção aos trabalhos feitos com as mãos. Entre a infância e a juventude, passei por vários aprendizados e experimentações na arte. O fato de sempre estar perto do mar fez com que eu me identificasse muito com o mundo do surf. Adorava as marcas e ficava desenhando todas elas. Com 14 anos, criei uma marca fictícia de roupas e que até já tinha algumas estampas. No meio disso tudo, eu comecei a conhecer a cultura do rock e do punk, e toda a minha arte começou a ir para este lugar. Desenhava as capas de disco de bandas da época, logos e tudo relacionado ao mundo do punk rock. Nesse período eu ainda curtia muito quadrinhos. Cheguei a criar uma série de desenhos enveredando pelo mundo dos cartoons. E fiz também diversos tipos de tribais e desenhos que já vinham lá do mundo da tatu. Depois, durante minha juventude, eu tinha muitos amigos artistas e comecei a fazer cenários para shows, capas de discos, cartazes, camisetas. Tudo isso me fez desenvolver muito o meu traço. Me ajudou a começar a desenvolver alguns dos elementos que permaneceram comigo por toda a minha trajetória artística. Neste período, fiz a ilustração chamada Trânsito. Foi na mesma época em que estava tirando a minha carteira de motorista. O que é importante sobre este quadro, na verdade, é que ele me fez expandir a partir de uma folha de papel vergê para outro território. Ou seja, o desenho não precisa necessariamente acabar porque acabou a folha. Ele pode continuar e isso me abriu um mundo. Para ganhar dinheiro, eu trabalhei em agência de publicidade até que abri a minha própria junto com 3 amigos. A partir de 2002, pintei alguns quadros aqui e ali, fiz alguns cursos de técnica de pintura. Também produzi a ilustração Os Cavalos de Narizes, que foi levado por uma amiga para a escola com crianças do primário ao colegial. Os pequenos achavam que se tratavam de cavalos, por isso o nome da obra. Já os mais velhos achavam que eu era doido. Senti que precisava entender que direção dar para a minha arte. Então uma amiga que trabalhava no MIS me apresentou a um galerista para mostrar os meus trabalhos. E ele me jogou um balde de água fria, dizendo que eu deveria procurar um emprego. Produzi alguns materiais ainda até 2005, e aí fui tomado pela minha nova profissão, na direção de fotografia. Passei os anos seguintes trabalhando com vídeos. Fiz de clipes musicais, a documentários, a programas de televisão, campanhas políticas. Apesar de não estar diretamente ligado à arte, trabalhar com vídeo me ajudou a ter uma visão interessante sobre a composição do enquadramento. De certo modo, também contribuiu para a maneira como minha arte se desenvolveu. Em 2013, eu senti a falta de pintar. Tinha alguns quadros inacabados em casa e resolvi voltar a pintar eles. E aí eu fui com minha mulher numa loja de artes para comprar material. Enquanto eu escolhia as tintas, ela foi explorar a loja e descobriu uma aula de pintura de cerâmica em baixo esmalte. Ela ficou fascinada com aquilo e começou a fazer aulas, trazendo para casa todo esse material de esmaltes e peças. E eu só olhava e achava aquilo muito interessante. No ano seguinte, eu estava em plena campanha política, fazendo as reportagens do candidato para governador, e nós viajávamos por todo o estado de carro, helicóptero, avião, van, e eu ficava muito ocioso nessas viagens. Então comprei um caderno para desenhar com folhas de papel canson e comecei a rabiscar entre uma cidade e outra. Alguma coisa já me incomodava nas telas de 2D, e eu queria mudar algo, mas não sabia direito o quê. Até que fizemos uma viagem para os Estados Unidos, no meio da campanha, e em São Francisco tive algumas horas livres, e passei numa rua onde tinham várias galerias, e uma delas tinha uma tela com desenho em 2D transformado em 3D. Aquilo abriu um horizonte para mim. Voltando para o Brasil, terminei a campanha e já peguei uma temporada de 3 meses no Arte 1. Eu já fazia trabalhos lá antes, e uma das matérias que eu fiz foi com a ceramista Evelyn Thanos, que trouxe os desenhos 2D para peças em 3D. Os sinais que eu pedia para evoluir minha arte estavam começando a aparecer debaixo do meu nariz. Aproveitando o material de pintura em cerâmica que minha mulher já tinha, fiz algumas experimentações com alguns cofrinhos de cerâmica e também pintei um prato gigante com um desenho que tinha feito no papel. Mas acabei não curtindo pintar porque as tintas do esmalte não te dão o retorno correto da cor na hora.
só depois da queima, e isso na primeira vez me frustrou um pouco. Então eu voltei a pintar, só que agora em formatos maiores, usando as canetas de tinta acrílica que me permitiam praticamente desenhar minhas pinturas. Vários dos trabalhos que eu havia rabiscado entre as viagens durante a campanha ganharam cor, e eu comecei a tentar imprimir o 3D através do uso de sombras e cores. Os quadros de praia, My Religion, O Pintor, Music Live, entre outros, surgiram. E o 3D estava na minha mente mais do que nunca. E nessa época eu ganhei uma cadeira velha desenhada pelo Philip Stark de um amigo meu. Restaurei a cadeira e resolvi transformá-la na minha tela. Nessa contínua procura de querer mudar algo na minha arte, lembrei do desenho que tinha feito na época da campanha. Colei ele no papel e continuei desenhando. Quando terminei, comprei uma placa de MDF enorme, projetei, desenhei e comecei a esculpir com madeira esse MDF. O trabalho começou a ficar interessante e ali comecei a enxergar um caminho diferente para minha arte. Mas a vida tinha outros planos e me mandou uma enchente em casa e eu perdi muitas artes além do MDF. Fiquei puto, mas não desanimei. Lá para 2017, eu já não aguentava mais trabalhar com vídeos, mas ainda fiz um último trabalho que um amigo luthier me pediu. Quando fui visitá-lo em sua oficina, reparei em vários retalhos de madeiras nobres que estavam indo para o lixo. Perguntei se podia ficar com aquilo e levei para casa sem ter a mínima ideia de como iria usar ou para que serviriam. Eram madeiras como jacarandá baiano, mogno, roxinho, madeiras lindas. A minha arte nesse momento se resumia às telas e desenhos ainda. Como eu tinha muitos desenhos, resolvi montar uma marca de roupas voltada para o público punk rock. Eram camisetas todas manchadas onde eu usava corantes, cloro e desenhos variados que brotavam na cabeça. A serigrafia foi um sonho antigo, mas assim que comecei a ficar muito preso na produção, fui me enchendo daquilo, porque eu queria criar as estampas, não produzir trocentas camisetas. Neste tempo, minha mulher já vendia todo o trabalho dela em bazares. Num desses, conheceu a ceramista Patrícia Henriques, com quem ela fez alguns cursos de modelagem em alta temperatura, incluindo um de escultura que ela terminou em casa. Com isso, ela trouxe vários pacotes de argila e eu comecei a querer brincar também. No começo, fiz coisas pequenas para testar, como peças com pontas tribais, às vezes misturava algumas argilas diferentes para ver se colavam, as peças eram bem aleatórias, um grande teste. Só que eu não tinha técnica nenhuma, ou ficava muito grosso e explodia no forno, ou rachava e quebrava durante a construção, o que me irritava muito. Já no ano de 2019, tanto ela passou o ano fazendo cursos para se aperfeiçoar na cerâmica, quanto eu me desvencilhei totalmente da serigrafia, e a vida me trouxe outro desafio. Tínhamos uma chácara que decidimos transformar num local de eventos, e fizemos uma grande obra para atender melhor o público. E ali eu tive contato com diversos materiais que me pareceram interessantes, como o ferro, por exemplo. Mas ainda não sabia o que fazer com aquilo. Também tivemos a morte de inúmeras árvores, e eu me vi cercado de muita madeira. Também sobraram alguns armários antigos dos meus avós nessa chácara, e peguei a madeira e transformei em telas para fazer alguns quadros, como o do ceramista. Em 2020 veio a pandemia, e naquele primeiro momento ficamos por uns 2 meses totalmente trancados, e a Roberta veio com uma informação que dava para fazer algumas peças esculpindo através de um bloco inteiro. Eu já tinha me irritado demais com a cerâmica, mas resolvi dar outra chance, e mergulhei na tentativa, conseguindo fazer 4 peças sem que quebrassem ou se danificassem. Fiquei felizão porque eram as primeiras que saíram inteiras, mas eu olhava para elas e não as via como prontas. Aqueles desenhos que eu fazia no papel e depois expandiu para outro, estavam me chamando para fazer o mesmo na cerâmica, mas eu não sabia o que ainda. Ela começou a colecionar suculentas nessa época da pandemia, e teve um boom na compra de plantas de coleção. E aproveitando as toneladas de madeira que eu tinha na chácara, resolvi fazer uns vasos de madeira esculpindo nelas. Os formatos começaram a sair, mas os vasos não ficavam em pé. Então um dia vi um vídeo de um cara que fazia pequenos insetos, a partir de parafusos e porcas. Resolvi testar, comecei a fazer pés para os vasos com esta mesma técnica. Fiz arredondados, compridos, pontudos, com bolinhas e prendia na base para sustentar o vaso. Aí um dia ela montou alguns arranjos, e por acaso esses testes que tinha feito com cerâmica estavam em uma caixa do lado. Peguei uma tribal e enfiei no meio do arranjo, e ficou muito interessante, mas ainda faltava alguma coisa para dar volume. Eu já tinha visto as peças do Alberto Bustos com aquelas pontas que pareciam cebolinhas. De alguma forma aquilo me inspirou,
e eu fiz umas pontas com madeiras do meu amigo luthier que juntei anos antes e enfiei numa peça pequena que tinha feito e coloquei no centro do vaso, e aquilo me deu mais um caminho. Elas ainda não estavam como eu queria, mas estavam no caminho. Novamente dei uma passada na luthieria do meu amigo e fiz uma base com um pedaço de jacarandá que encaixava perfeitamente na base da primeira peça oficial de cerâmica que eu tinha feito. Estava legal, mas ainda faltava algo. E na época que fiz as pontas de ferro para os vasos, tinha feito peças a mais e resolvi testar embaixo dessa base de madeira, e aquilo para mim foi como encaixar a última peça que faltava. Bom, eu tinha achado um caminho, mas ainda não tinha muitas peças. Em 2023, conseguimos arrendar a chácara para um grupo de eventos e saímos da operação, o que me deixou livre para ficar full time na arte. Então passei uns 2 meses trabalhando muito só na cerâmica. Fiz umas 12 peças, testei todo tipo de argila, cores diferentes, formatos variados, gerando peças diferentes uma das outras. Ali percebi que tinha conseguido trazer meus desenhos do 2D para o 3D. No começo de 2024, eu já queria tentar fazer uma cabeça de cerâmica. Achava meio impossível, mas tentei. Peguei uns 30 kg de argila reciclada, amassei o que dava, fiz um mega bloco e comecei a cavar. Levei 18 dias fazendo a cabeça do punk, totalmente sem ter noção de proporção, absolutamente nada, era a primeira cabeça que eu fazia. Eu fiz um punk porque em 82, com uns 11 anos de idade, não existia internet, eu vivia numa bolha e não conhecia muito bem o mundo lá fora. Mas meu avô tinha uma assinatura da revista Times inglesa, e na capa dele uma vez veio a foto de um punk londrino, com uma matéria sobre. Fiquei louco com aquilo, porque era totalmente fora do que eu conhecia na época, era bizarro, parecia perigoso, divertido, e dali em diante comecei a procurar sobre a cultura. Todo o meu trabalho é resultado da minha história de vida. O punk, por exemplo, surgiu no meu imaginário lá nos anos 80 e caminhou comigo até tomar forma na cerâmica, na madeira e no ferro. A mesma coisa aconteceu com o Speed, que é a maneira como um TDAH enxerga as informações passando em sua mente, ou como o Strovelpeta, que esteve no meu imaginário desde a infância até se transformar em arte. Quando terminei a cabeça do punk, fiz na sequência outra cabeça. Já que estava afiado, vamos tentar, e fiz a cabeça do DJ. Levei mais uns 20 dias e terminei. Secou e queimamos e saiu perfeito. Mas eram cabeças, e agora? Vou fazer o que com isso? Aí um dia minha mulher me manda um link falando sobre o Bunkyo. Não dei muita bola porque as peças que eu queria usar para participar não estavam prontas. E bem nessa época comecei um curso de torno na Regina Escher. E quando ela viu meu trabalho, ela falou que eu precisava participar disso. Li as regras e vi que faltavam 3 semanas para o prazo final. Pensei, eu acho que vou tentar. Bom, peguei a madeira de uma dessas árvores que tinham caído lá na chácara, que aliás é extremamente dura, e comecei a esculpir o corpo. Usei motosserra, esmerilhadeira, lixadeira, formão, martelo. Demorei muito porque nunca tinha esculpido nada em madeira. Quando faltavam uns 4 dias para entregar a foto para a primeira seleção, eu percebi que não ia dar tempo e desisti. Fiquei meio frustrado, fiquei o dia todo digerindo isso, e à noite eu dei uma olhada no Instagram e tinha um post do Bunkyo dando mais uma semana para todos entregarem suas inscrições. Fiz o possível até lá. Passaram alguns dias, recebi a mensagem que eu tinha passado para a segunda etapa, que era para levar as peças para o Bunkyo, e alguns dias depois recebi a informação do prêmio. Fiquei muito feliz por isso. A vida muitas vezes tem um caminho bem torto até você chegar onde você realmente quer. Hoje entendo que minha arte está totalmente relacionada aos momentos da minha vida, como se fossem pequenos vídeos em que cada peça conta uma passagem da minha história.